Se você chegou aqui, eu tenho certeza que pelo menos uma coisa a gente tem em comum. A gente recebeu cartas péssimas da vida, mas a gente está tentando virar o jogo. Uma coisa que eu acho muito importante, que muitas vezes a gente não percebe, o quão destrutivo nós conseguimos ser com nós mesmos. Muitas vezes a gente não percebe, mas o pior carrasco e o pior tirano muitas vezes habita dentro de nós mesmos. Quando olhamos para uma vida que talvez a gente não se identifique mais, ou talvez nossos valores mudaram, melhoraram, evoluíram, e a gente percebe que existe uma discrepância absurda daquilo que a gente realmente acredita e o que realmente a gente quer construir, muitas vezes isso se transforma no nosso maior pesadelo. Não porque aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente sabe e a verdade que a gente carrega de nós, dentro de nós, seja uma ilusão, mas sim porque a gente se cobra demais, excessivamente, e às vezes de uma forma extremamente destrutiva que no fundo leva a gente ir pelo lado contrário do que realmente a gente gostaria de fazer. Dando um exemplo aqui, eu me lembro que há muito pouco tempo atrás eu estava no processo de tirar minha carteira, minha habilitação de moto, e todas as aulas sempre consegui fazer, sempre consegui passar com muita tranquilidade, sem nenhum problema. Só que alguns problemas pessoais, momentâneos da minha jornada, coincidiram muito com o final das provas. E embora eu não me sentisse realmente nervoso ou que realmente houvesse qualquer tipo de empecilho para que eu conseguisse realmente finalizar e fazer as provas, eu não consegui. Por um simples motivo. Eu, no momento de sair, por algum motivo que eu não percebi inconscientemente, eu engatei a segunda marcha. Coisa que não faz sentido. E eu fiquei muito triste comigo mesmo, e me cobrei muito, e fiquei não só triste como decepcionado, e fui extremamente violento e agressivo nas minhas próprias cobranças comigo mesmo, dentro da minha mente, porque aquilo tudo não fazia sentido pra mim. Não tinha por que ter acontecido. Tanto é que eu, desde pequeno, lá pelos meus 12 anos, foi quando eu comecei a correr de motocross. Isso é uma coisa muito simples, não deveria ter acontecido. Mas para minha mente saturada, para minha mente que não estava bem, aquilo não deveria ter acontecido. Na segunda vez, quando fui fazer, de novo o mesmo problema. Em um momento diferente, na verdade, porque eu estava fazendo o percurso e eu simplesmente não percebi que eu não fiz o 8 perfeito. Eu simplesmente cortei ele pela metade. Só que minha capacidade cognitiva daquele momento não fez com que eu conseguisse perceber isso. Tanto é que eu me assustei quando o instrutor parou o meu percurso, porque eu realmente não percebi o que eu fiz. A gente entra tanto no automático que muitas vezes a gente não percebe as coisas que faz. As coisas que a gente deixa de fazer. As coisas que simplesmente passam batido na nossa vida. E naquele momento eu percebi que não adiantava eu me martirizar, não adiantava eu brigar comigo, não adiantava eu tirar mais de mim. Não adiantava eu colocar mais pressão, porque eu não tinha mais nada a oferecer naquele momento. E nesse momento eu comecei a perceber que eu não estava bem, que eu estava dando o meu melhor para tentar resolver não a questão do circuito, não a questão de eu conseguir tirar minha carteira, ou a questão de eu concluir essa fase da minha vida, mas sim eu estava tentando desesperadamente dar o melhor em outras áreas da qual me sugavam todo o tempo. E isso foi me deixando cada vez com menos energia, as coisas foram passando, e isso foi afetando e destruindo basicamente grande parte da minha vida. Eu tenho certeza que, assim como você que chegou até aqui, eu sou uma pessoa que vem
com o passar do tempo, tentando mudar muitas coisas na própria vida. Tentando buscar maneiras melhores de conviver, de levar a vida. Construir uma realidade diferente da qual a gente não teve o privilégio de nascer dentro dela. E pode ser que alguns de vocês tenham recebido essa situação desde jovens. Alguns, por algum momento, por algum motivo específico, foram levados para esse caminho. Alguns de vocês talvez tenham se perdido na jornada. Mas o jogo nunca está perdido. Só que para conseguir virar o jogo, não adianta um jogador jogar lesionado. Porque o pior sempre chegará para essa pessoa. Nesse momento eu percebi que eu precisava puxar o freio de mão. Precisava voltar um pouco atrás. Precisava repensar o que eu estava fazendo. Porque muitos dos meus objetivos estavam sendo deixados de lado. Dentro dessa mudança de perspectiva da minha vida, eu coloquei muitas metas para minha vida. A alimentação mais saudável, o cultivo de bons relacionamentos, a prática do exercício, a prática do esporte, uma vida social mais abrangente. E muitos desses momentos eu não tinha capacidade de fazer essas coisas. Justamente por um cansaço mental, um cansaço de estar 100% ao limite, sempre estar se julgando. Isso não é legal. Isso não funciona. Uma das coisas que me ajudou muito nesse momento foi perceber que eu não tinha capacidade de fazer mais nada. Aceitei isso, relaxei, pensei, olhei para o mundo. O que eu tenho a oferecer é isso. E tudo bem, não há problema. Meu mundo não vai acabar se eu não tirar minha habilitação agora. Meu mundo não vai acabar se eu deixar de ir uma semana na academia. Meu mundo não vai acabar se eu não conseguir terminar a reforma da minha casa. Meu mundo não vai acabar. Ele continua aí. Talvez a gente esteja um pouco desconectado da questão da nossa perspectiva de crescimento. Talvez demore um pouco mais. Mas nada está perdido. Quando eu aceitei isso e percebi que eu realmente tinha limitações, eu percebi que eu precisava fazer pequenos movimentos. Lentos, porém constantes. Eu demorei muito tempo para perceber que a vida não é uma corrida de velocidade. É uma corrida de resistência. E embora a gente não consiga abraçar o mundo e fazer e resolver todos os problemas que a gente carrega no nosso dia a dia, é muito lúcido da nossa parte tentar focar nas coisas que a gente realmente consegue dominar, nas coisas que realmente a gente consegue fazer nesse momento. Por exemplo, hoje eu acordei sem muita motivação, mal, com dor de cabeça. Pensei, droga, eu não vou conseguir ir na academia de novo. E antes que viesse um julgamento na minha mente, me condenando por eu não estar indo na academia hoje, ou que viesse uma perspectiva de tipo, você tem que ir independente se você está com dor de cabeça ou não, se isso vai te causar dor ou não, que também é um outro limite, um outro excesso, é algo muito além do próprio limite. Eu escolhi simplesmente parar e pensar. Foi aí que essa reflexão me veio na mente. A mudança de hábito não é fácil. Não é da noite pro dia. Pensa que a gente viveu uma vida inteira cultuando um certo tipo de hábito. Alguns hábitos a gente pode ter aprendido quando criança, quando jovens, quando adultos.
Mas independente de em qual fase da nossa vida a gente aderiu a tal hábito, ou a tal pensamento limitante, foram anos e anos de treino em cima daquela mesma mentalidade, daquela mesma visão de mundo. É óbvio que aquele comportamento está extremamente enraizado na nossa mente. Então, sem dúvidas, não vai ser da noite pro dia. Mas a importância não está em conseguir vencer os seus demônios todos os dias, mas sim de que, mesmo que perante a derrota, a gente ainda se levante e lute. Claro que dentro dessa jornada de eu ter uma vida mais saudável, embora eu tenha evoluído muito, pois eu gosto muito de caminhar, eu gosto muito de pedalar, ainda assim, dentro da prática de exercícios na academia, é uma coisa que realmente eu não consegui 100% conectar a minha rotina. É uma disciplina que eu venho há um bom tempo já lutando para aderir ela à minha rotina. E eu tô ficando cada vez melhor nisso. Claro, eu conheço centenas de pessoas que estão todos os dias na academia, têm uma vida extremamente regrada, têm uma alimentação fantástica, têm um corpo físico, escultural. Pessoas que estão, se eu fosse fazer um comparativo do meu ponto de partida, estão há 10 mil anos à minha frente. Mas isso não importa. Às vezes parece que importa, mas não importa. Porque a competição real não é com o outro, mas sim com o nosso eu do passado. Uma coisa que eu percebo hoje, que independente de eu estar indo todo dia ou não na academia, a minha saúde está melhor. A minha pressão média já tem baixado muito. E é com esse pensamento que eu convido vocês a pensarem como vocês evoluíram desde o seu último eu, do seu eu de um mês atrás, de 6 meses atrás, de 1 ano atrás, de 10 anos atrás. Essa perspectiva, para mim, me motiva. Porque mesmo que eu fale 1000 vezes durante o meu mês, o meu ano, eu sei que eu sou outra pessoa. E eu estou muito mais perto daquela pessoa que eu realmente gostaria de ser do que eu estava 1 ano atrás. Dentro da perspectiva de criação de novos hábitos, a gente faz um esforço grande, real. Quando a gente sente que precisa fazer alguma coisa, a gente vai e faz. E é muito interessante porque de começo a gente, principalmente levando em consideração a academia, que é um exemplo que eu estou voltando agora, a gente faz 1, 2, 3 dias, 4 dias, no quinto dá algum problema a gente não vai, daí você acaba fazendo mais um dia, falta 3, abandona, volta, faz mais 2, abandona, passa uma semana, daqui a pouco você olha pra si, eu acho que isso não é aceitável, eu preciso voltar. Aí você faz mais 4 dias, falta 1, mais 4 dias, mais 3, falta 1, mais 4, mais 5, às vezes 6. Você tá cansado no final de semana, mas vê que tá um dia lindo na rua. Por que não dar uma corrida? Ou às vezes até na chuva. Eu sou uma pessoa que gosta de correr na chuva. Acho muito agradável, muito relaxante. E você engata numa nova rotina. Alguma coisa acontece no meio desse momento e você acaba não conseguindo ir 2 dias. No terceiro você já acorda todo errado e fica pensando, será que eu vou ir ou não? Tá chovendo, tá feio o clima. Acaba não indo.
Daqui a pouco você para de novo. Mas alguma coisa lá dentro de você desperta. Eu preciso disso. Eu preciso disso. Isso faz parte da minha vida. Eu não posso abandonar de forma alguma a minha própria vida. E aquilo volta. E quando você percebe, virou um novo hábito. Virou uma rotina. Você começa a sentir falta do exercício. Você começa a sentir falta das pessoas que estão ao redor de você. Você começa a sentir falta daquela adrenalina. E nesse momento a gente percebe que não tem nada a ver com se culpar, não tem nada a ver quanto a ser o seu próprio carrasco. Ninguém faz nada sob pressão. Você só se esgota. Mas com uma perspectiva de, dentro do possível, ter a resistência e a resiliência mental de continuar os seus hábitos e fortalecer os seus hábitos, aquilo vira uma nova realidade. Nesses momentos que a gente se sente completamente esgotado, que a gente olha e percebe que existe centenas de coisas que a gente quer trazer para nossa vida, mas a gente se sente perdido, a gente não sabe nem por onde começar. Eu acho que um dos bons modos de começar é perceber que a gente é humano. Ninguém sabe o que realmente precisa ser feito. Não importa o quão profissional você seja na área. A gente tem conhecimentos técnicos, mas a vida é muito mais complexa. As filosofias por anos vêm tentando encontrar o sentido da vida, vêm tentando encontrar qual é a melhor maneira de a gente viver, qual é a melhor maneira de sermos produtivos. Mas tudo que a gente tem é simplesmente discordância. Na verdade não existe uma forma específica, certa ou errada. Mas estamos aqui para aprender. Estamos aqui para ensinar. Estamos aqui para viver. E há momentos que a gente não consegue. Fruto das nossas próprias cobranças. Entenda seus limites. Entenda que nem todos os dias a gente terá o nosso 100%. E está tudo bem. Não há problemas com isso. Mas jamais esqueça que, independente se você estiver no seu 1%, sempre há alguma coisa que possa ser feita. Talvez a gente não tenha energia o suficiente num dia ruim, num dia cansativo, num dia chuvoso, de sair e fazer exercícios físicos. Mas certamente, se a gente parar para pensar, nós teremos a capacidade de fazer um bom café, tomar um bom chá, sentar num lugar confortável, ler um livro, escutar uma boa música, fazer coisas que a gente goste, coisas que às vezes a gente até esquece, mas são fundamentais para que a gente consiga se sentir melhor, para que a gente consiga se sentir conectado com nós mesmos. Sem dúvida, é um dos maiores pilares do bem-estar humano. E são coisas que a gente esquece, muitas vezes. Começa fazendo algo que você gosta. Tá tudo bem se você não conseguir fazer bem. Não importa. Independente do que seja, desde que seja real, isso será uma base muito sólida para você se sentir melhor consigo mesmo. Daqui a pouco o seu 1% vira um 5%. Daqui a pouco o seu 5% vira um 25%. Daqui a pouco o seu 25% pode virar 50%. E nessas evoluções naturais, nessas melhorias emocionais, nessas recarga energética, a gente vai ganhando mais
força, mais vontade. A gente vai se sentindo melhor para fazer uma limpeza na casa, para deixar seu cantinho organizado, para fazer um almoço gostoso, para cumprimentar a pessoa na rua, para fazer suas atividades físicas na rua, para enfrentar aquela situação complicada, para finalizar sua prova. Nós não somos máquinas, não operamos com óleo, eletricidade e mecânica. E até mesmo as que operam se desgastam com o tempo. Felizmente, diferente de máquinas, seres humanos têm essa capacidade de regenerar-se, seja emocionalmente ou fisicamente. Se dê o tempo de regenerar-se. Se dê o tempo de investir em você mesmo. Se dê o tempo de estar bem consigo mesmo.